Vou até dar um exemplo. Se a gente dimensionar, vou dar um exemplo numérico. Se a gente dimensionar um edifício de 15 pavimentos em alvenaria, transicionando com a viga baldrame direto e entendendo que essa carga era totalmente distribuída linearmente, tá? Imaginando essa situação. Nessa situação, uma viga dessa, ela vai receber uma carga de mais ou menos 15 toneladas de força por metro linear. Para um vão de 6 metros, só para dar mais dados, daria uma viga aí de quase 1,20 m, 1,5 m talvez, com a armação principal de barra de 1 polegada, 2, 3, 4 barras de 1 polegada. Só fazer continha que vocês vão perceber qual que seria esse valor. Tá. E se eu diminuir a altura da viga, isso melhora a situação da minha viga? Melhora. Se eu diminuo a situação... Olha que engraçado. Se eu diminuo a altura da minha viga, uma viga de 1,5 m, o efeito arco praticamente não existe. Por quê? Porque a viga tá altona. A viga tem rigidez, diferente de uma viga de 40 de altura. Para um prédio de 15 pavimentos, uma viga de 40 altura não tem rigidez. Lembra que é compatibilização de tensão, que é relação de rigidez entre essas coisas? Então, se eu tenho uma viga com BH ao cubo, né, um H que vai ao cubo aí, bem alta, eu tenho muito momento de inércia, eu tenho muita rigidez. E esse efeito arco ele é diminuído. Então anota aí, o efeito arco depende do tipo de apoio, se é radier, se é sapata corrida, ele é nulo. Se é apoio discreto, porque uma edificação em alvenaria estrutural, ela sempre vai chegar em uma edificação de concreto armado. Ela nunca... A fundação de edificação em alvenaria estrutural é uma viga baldrame, um radier, uma sapata corrida, viga baldrame com estaca, viga baldrame com sapata isolada, mas é um elemento de concreto armado. Então a gente precisa entender qual que é a rigidez desse elemento de concreto armado. Sapata corrida e radier, as tensões são praticamente iguais. Eu não tenho pontos, eu não tenho radier, esse trecho do radier é mais alto que o de cá, não, ele é igual. Então as tensões não tem por que se redistribuírem. Ela vai descer igual para a fundação e vai suportar, é mais ou menos igual, tá? Tudo bem, tem mola, algumas coisas assim, mas é mais ou menos igual. Agora, se é uma viga, seja ela no pilotis ou seja ela baldrame, ela tem dois apoios discretos. Se ela tem apoios discretos, quanto maior o diâmetro da estaca, mais inércia puxa para ela, se for estaca. Se for pilar, quanto maior a dimensão do pilar, mais carga ele puxa para ela. Tá, se é uma relação de rigidez, é esse o segredo, efeito arco é uma compatibilização de tensões em função da rigidez. Eu posso controlar o quanto vai ser esse efeito arco de acordo com o que eu projetar na minha estrutura de concreto armado. Então é o projetista que tem esse poder de controle na mão. Quanto mais baixinho a sua viga, menos inércia ela tem, mais flexível ela é e mais essas cargas se caminham diretamente para o apoio. E você precisa medir vantagem ou desvantagem de uma coisa e outra. Então não é que a gente fica refém do efeito arco. O efeito arco existe. Inclusive, ó, vou dar uma... Tem um único livro assim que tem uma ênfase um pouco maior em efeito arco, é esse aqui, ó. A Alvenaria Estrutural, do José Luiz Pereira, ênfase no cálculo de vento e efeito arcos em obras já executadas. Um projetista de alvenaria, infelizmente já faleceu. Tem palestra dele no Instituto de Engenharia que ele falou mais sobre o efeito arco, inclusive. Mas efeito arco inevitavelmente existe e a gente controla isso. Se eu quero que o efeito arco seja praticamente nulo, eu dou altura de viga suficiente para que esse efeito arco seja próximo de zero. Se eu tenho problema, por exemplo, na minha garagem, e eu não posso ter vigas de 1 metro de altura de transição, é muito grande, por exemplo, tranquilo, eu diminuo a altura, eu vou conseguir redistribuir as tensões
em função dessa compatibilização de rigidez. Mas lembre-se, não tem almoço grátis, a alvenaria tá pagando o pato. Você está tendo que grautear 2, 3, 4 ou 5 fiadas de canaleta, ou tendo que aumentar o seu prisma.